Bem-vindo às histórias do Reddit, onde a cunhada do autor original rouba o gato dela. Sou eu o idiota por banir minha cunhada depois que ela roubou meu gato? Isso foi no fim de semana passado, e ainda estou furioso. Tenho 31 anos, sou mulher, meu marido tem 33 e juntos temos 6 gatos. Seus nomes são Bear, Billy, Belly, Kelly, Toby e Tony. Todos eles são resgatados e são nossos bebês. Nós cuidamos muito bem deles e eles são extremamente amados. Minha cunhada, que tem 29 anos, tem falado ultimamente sobre querer um animal de estimação. Ela nunca teve um antes e não parece entender o que é necessário para cuidar de um animal. Algumas semanas atrás, ela começou a fazer comentários sobre como gatos cálicos são sortudos e como ela queria um. Assim como a Kali. Depois ela disse, temos tantos gatos, deveríamos deixar ela ficar com a Kali. Falei pra ela, de jeito nenhum. Nossos gatos são família e não vamos doar um só porque alguém acha que eles são fofos ou dão sorte. Me ofereci para ir com ela adotar um gato. Muitos cálicos precisam de um bom lar. Mas ela me ignorou e continuou brincando, dizendo que talvez só tivesse levado a Kelly escondida. Um dia, quando não olhávamos, pensei que ela brincava. No fim de semana passado, tivemos uma reunião de família na nossa casa. Tudo correu bem, mas mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora, percebemos que a Kelly estava desaparecida. Procuramos pela casa, depois no quintal e na frente. Nenhum sinal dela. Fiquei com um pressentimento ruim e perguntei ao meu marido se ele achava que a irmã dele poderia ter levado a Kelly. Ele disse que não acreditava que ela faria isso, mas mesmo assim, acessei as imagens da câmera de segurança. E não deu outra. Lá estava ela saindo da nossa casa com a Kelly nos braços, colocando-a no carro e indo embora. Liguei para ela na hora. Ela atendeu tranquila e disse que só estava com a Kelly emprestada por um tempo e que a traria de volta. Em alguns dias disse que, se ela não devolvesse agora, eu mesmo iria até lá e arrombaria a porta. Ela disse para eu relaxar, que eu exagerava, mas acabou concordando em trazer a Kelly de volta. Ela apareceu 1 hora depois, entregou a Kelly como se nada tivesse acontecido e agiu como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Disse diretamente que ela não é mais bem-vinda em nossa casa. Não levo esse tipo de traição na brincadeira. Meu marido tentou me acalmar, dizendo que pelo menos ela trouxe a Kelly de volta e que talvez ela não tivesse entendido o quão sério era. Mas eu não vou ceder. Ela nos roubou, e não foi só um objeto, mas um animal vivo que confia e depende de nós. Agora meus sogros estão me pedindo para deixar pra lá, já que nenhum mal foi feito, mas eu não vejo dessa forma. Sou idiota por não deixar ela entrar em casa, mesmo tendo devolvido a Kelly? Você não é o idiota, ela literalmente sequestrou seu gato. Isso não é um mal-entendido, não é uma piada. Isso é roubo, simples assim. Não me importa se ela devolveu a Kelly depois. Ela violou sua confiança de uma forma enorme. Animais de estimação são família, não lembrancinhas de festa que você pega emprestado sem pedir. Sinceramente, você demonstrou mais autocontrole do que a maioria das pessoas teria. Então essa mulher realmente entrou na casa da autora original e roubou o gato dela. Isso não é só ultrapassar um limite, garoto do Reddit. Isso é pular por cima e construir uma casa do outro lado. Quero dizer, como você tenta disfarçar isso? Eu só estava pegando seu animal de estimação emprestado sem permissão. E ainda questionam por que é tão difícil ganhar confiança. É por momentos assim, quando tratam algo precioso seu como uma máquina de vendas, que você acaba chorando. Sou babaca por não aceitar que minha irmã, mesmo com câncer, esteja com meu ex. Quando adolescente, eu, 25 anos mulher, cresci com minha meia-irmã de 23 anos. Quando meu pai se casou com a mãe dela, eu tinha 4 anos e ela 3. Nós dividíamos a casa, estudávamos nas mesmas escolas, fazíamos tarefas, comemorávamos aniversários juntos, etc. Eu a via como minha irmã de verdade e éramos extremamente próximos. Quando ela tinha 14 anos, ela teve câncer. Foi uma longa luta que durou cerca de 2 anos. Ela fez cirurgia, tratamento e enfrentou medo e incerteza, mas se recuperou totalmente. Mas esses 2 anos mudaram o ritmo da nossa casa. Meus pais ficaram rígidos, protetores e atentos. Como éramos próximos em idade, também fui puxado para esse mundo. Eles exigiram muito de mim. Deixei as atividades extracurriculares para trabalhar e pagar as contas médicas dela. Eu a acompanhava nas consultas, pois nossos pais se dividiam entre trabalho e hospital. Sempre que eu planejava algo divertido, ela queria ir junto. Eu raramente reclamava. Ela precisava de apoio e era minha irmã. Só discuti com eles quando me tiraram do time de vôlei. Quando me impus, fui punido por eles.
Pensando agora, um surto naquela época até parece calmo. Para um adolescente que viu cada parte da sua rotina desaparecer, a vida seguiu em frente, eu me formei e fui para a faculdade. Foi lá que conheci meu ex, que vamos chamar de Ben. A gente se deu bem rápido. O terceiro ano virou namoro e depois moramos juntos. Depois que nos formamos, criamos uma rotina, fizemos planos, tínhamos nossas pequenas tradições. Por 3 anos. Eu acreditava que éramos sólidos. Então chegou julho, entrei no nosso quarto e vi ele com a minha irmã. Vou deixar por isso mesmo. Para mim, acabou ali. Ele se mudou alguns dias depois. Conversamos, mas nada ali valia ser consertado. Minha irmã pediu desculpas e depois se afastou. Achei que ela estava me dando espaço para respirar, mas não estava. Semana passada, ela pediu para a gente se encontrar. Sentamos em um restaurante que eu costumava gostar. Ela me disse que ela e Ben estavam apaixonados. Foi o que ela disse. Eles queriam postar fotos juntos e me avisaram antes. Ela chamou de cortesia, como se fosse tornar tudo mais leve. Deixei ela sozinha no restaurante sem terminar minha bebida. Depois, ela me enviou um pedido pelo Venmo para eu pagar minha parte da conta. Ela contou para nossos pais. Eles me chamaram na casa deles e disseram que estavam decepcionados comigo. Eles disseram que ela nunca aprendeu etiqueta social adequada por causa dos anos em que teve câncer e que ela tem dificuldade para conhecer pessoas. Eles achavam que eu entenderia, mas sempre a vi socializando. Ela não é tímida, desajeitada ou enfrenta dificuldades. Se seguimos essa lógica para explicar o comportamento, eu também deveria ter as mesmas lacunas. Essa desculpa não funcionou comigo. Eles insistiram e disseram que, se eu não apoiasse o namoro dela com Ben, talvez tivessem que partir, sem contato comigo. Eu lembrei a eles que eu também sou filha deles. Eles continuaram firmes e disseram que isso era ciúmes da minha parte. Só para constar, eu não estou com ciúmes. Estou triste pelo fim do relacionamento e pela traição, mas não quero retribuir. Estou chateado que minha irmã fez isso, que ela sabia o relacionamento que eu tinha com ele, que ela foi pelas minhas costas e continuou com ele. Ela escolheu ele, não eu, e continua escolhendo, até agora. Meus pais não falam comigo. Minha família me manda mensagens me chamando de egoísta e pior. Nunca imaginei que minha vida seria assim. Eu achei que os anos que passei ajudando minha irmã na pior fase da vida dela significavam alguma coisa. Eu acreditava que isso tinha nos aproximado. Eu acreditava que lealdade era uma via de mão dupla. Neste momento, eu sinto que imaginei toda essa proximidade e que só eu acreditava nisso. Eu sou o idiota? Editar. A resposta aqui me surpreendeu. Estou tentando ler tudo, mas é muita coisa, de um jeito bom. Eu quero dizer uma coisa. Eu nunca achei que minha infância foi horrível. O favoritismo começou quando minha irmã ficou doente. Antes, a casa era normal. Saí assim que pude e construí uma vida adulta independente. Tive ressentimentos, mas não via aqueles anos como abandono de responsabilidades ou tratamento inferior pelos meus pais. Muitos de vocês apontaram coisas que eu não via assim, o que me fez refletir muito. Sempre acreditei que agi certo com minha família e por ela. E, sinceramente, nós éramos próximos durante aqueles anos e tentamos fazer as coisas serem o mais normais possível. Nem tudo foi triste, mas ler as perspectivas dos outros abriu meus olhos para coisas que eu não tinha considerado. Obrigado por me fazer sentir menos sozinho durante toda essa atualização. Às vezes, tudo o que você pode fazer é rir. Falei com meu primo, que viu a postagem e disse que podia explicar algumas coisas. Perguntei por que ele estava no Reddit e não na escola. Ele retrucou perguntando por que eu não estava trabalhando. Respondi, touché. Ele me contou que depois da minha conversa com minha mãe, ela foi direto para a casa dele e conversou com minha tia. Foi aí que tudo veio à tona. Acontece que minha irmã não está apenas com Ben. Ela está grávida de 4 meses, o que significa que o que estava acontecendo entre eles começou muito antes do que eu imaginava. Meus pais me pressionam para perdoá-la porque não querem que nada atrapalhe a empolgação com o primeiro neto. Então, pelo visto, sou menos importante que os planos da minha madrasta de postar ultrassons online. As coisas estão assim. Liguei para o trabalho e faltei o resto do dia. Pretendo beber muito álcool e depois sentar para pensar no que fazer em seguida. Atualização. 8 dias depois, entrei em contato com minha irmã e pedi para ela me encontrar em um parque. Sem restaurante ou conta. Perguntei se estava grávida e ela contou a verdade. Foi o que disse. Ela disse que ainda me queria na vida dela e na do bebê. Alguém na internet adivinhou que ela me pediu para ser madrinha e acertou. Foi o que ela disse. Ela queria isso também. Muitos aqui disseram que, se eu continuasse na vida dela, acabaria virando babá e segunda carteira dela. Quando pensei nisso, pareceu verdade.
Eu cuidei dela quando era criança, apoiei ela nos anos mais difíceis, e agora ela queria que eu voltasse a assumir esse papel de novo. Falei que não podia mais participar da vida dela e ela chorou no banco. Eu fui embora, me sentindo a pior pessoa do mundo, mesmo sabendo que era a decisão certa. Depois, enviei um e-mail aos meus pais contando o quanto me senti traído e que cortaria contato. Minha madrasta pediu desculpas. Ela disse que não esperava que minha irmã tivesse uma família e que se deixou levar pelas emoções. Eu entendo que meu pai não disse nada e esse silêncio doeu mais que qualquer coisa. Ben tentou me mandar mensagem de uma conta falsa e eu bloqueei sem abrir. Não tornei a história pública, apenas enviei um e-mail aos parentes que me importavam. Algumas pessoas tomaram partido, o que já era esperado. Agradeci o apoio, mas não queria que isso virasse uma batalha dramática que me esgotasse ainda mais. Então eu me afastei de todo mundo. Me sinto sozinho, me sinto para baixo, mas tenho confiança de que tomei as decisões certas. Se alguém em Boston precisar de um convidado no Dia de Ação de Graças, estou disponível. O que sua família fez não foi amor? O verdadeiro amor não exige que você sacrifique anos pela sua irmã e depois te descarte quando não serve mais. Você não só apoiou ela na doença, mas também manteve a casa unida. Agora quem deveria te defender age como se você devesse aceitar uma traição sem reagir. Isso não é normal. Você tem o direito de se magoar porque sua irmã escolheu seu parceiro em vez de você. Isso é ser humano. Seus pais não estão tentando ficar neutros. Eles estão escolhendo o que os ajuda a fingir que esse neto está vindo de uma situação normal. Mesmo que isso signifique perder você, a culpa não é sua. Você é o único nessa história que está agindo com verdadeira integridade. Sua irmã não fez isso por falta de habilidades sociais. Ela fez uma escolha. Seus pais evitam a situação e te pintam como irracional com uma versão suavizada da história. Se admitirem que sua dor é real, precisam reconhecer que ela passou um limite que nenhum irmão deveria. É mais fácil para eles te chamar de dramático do que admitir que ignoraram os sinais ou viraram o rosto. Cortar contato foi o certo. Não é crueldade, é se proteger em vez de priorizar o conforto dos outros. Você merece uma família tão presente quanto você foi para eles. Se afastar dói, mas é o único jeito de encontrar paz daqui para frente. 18 dias depois, vou passar o Dia de Ação de Graças com uma amiga e sua família. Não ficarei sozinho e agradeço por isso. Recebi mensagens gentis de desconhecidos oferecendo um lugar à mesa. Ainda não estou em contato com minha família. Tentei me manter afastado de tudo que envolve minha irmã e Ben, mas de vez em quando, alguma coisa escapa. A única razão pela qual sei que eles estão tendo problemas é porque Ben foi até minha casa uma noite e chorou por 3 horas seguidas. Ele queria falar sobre o estresse em casa, mas não deixei a conversa continuar. Eu não ia ser o apoio emocional dele enquanto ele construía uma família com a minha irmã. Estou tentando seguir em frente com a minha vida, então planejei uma viagem para o Novo México em abril. Foi bom ter algo no futuro, esperar por algo que era meu e não estava ligado a nada do meu passado. Feliz Ação de Graças a quem comemora. Atualização. 2 meses depois, acho que minha antiga ex sabotou meu relacionamento com minha nova ex, para resumir o contexto. O término com minha primeira ex, que vou chamar de X1 aqui, eu a chamei de Ben nas minhas postagens anteriores no verão passado, foi difícil. Agora ele está esperando um bebê com minha meia-irmã, que deve nascer em breve desde que a gravidez veio à tona. Ele tentou me contatar várias vezes, enviou e-mails, mensagens, criou perfis falsos, envolveu amigos em comum e até foi à minha casa. Só falei com ele naquela noite em que chorou por horas. Nas outras vezes, ignorei. Após aquele término, não namorei muito porque minha vida estava muito caótica. Mas em novembro, um cara do meu grupo de amigos da faculdade me mandou mensagem. A gente não se falava fazia um tempo. Vou me referir a ele como X2 pelo resto deste post, e X1 costumava ser amigo dele. Eles brigaram por uma besteira do fantasy futebol. Parei de falar com ele por lealdade na época. Eu só percebi o quão estranha foi essa decisão recentemente quando nos encontramos. Foi confortável. Ele sabia um pouco do meu passado, mas não o bastante para complicar as coisas. Saímos em mais encontros, as coisas foram devagar, mas de forma positiva. No início de dezembro, decidimos ser exclusivos. Há muito não tinha esperanças no amor, mas ele me fez pensar que poderia seguir em frente. Então chegou a véspera de Ano Novo. Nós deveríamos nos encontrar em uma festa. X2 chegou primeiro e avisou que X1 estava lá. Ele perguntou se eu ainda queria ir. Eu decidi não ir e fui para a casa de outro amigo. E até que me diverti. Tentei ligar para ele à meia-noite, mas não atendeu. Não me preocupei com isso.
Ao acordar, vi uma mensagem dele dizendo que tínhamos terminado antes que eu pudesse responder. Ele me bloqueou em tudo. Perguntei a um amigo da festa se ele viu algo. Ele disse que conversaram um tempo, mas não sabia sobre o quê. Não conheço mais ninguém de lá, então não tenho outras informações. Parte de mim acha que X1 pode ter afastado X2, mas também não quero ficar paranoico sem ter certeza. O que eu sei é que X2 deixou claro que não quer contato. Pensei em perguntar ao X1 se ele disse alguma coisa. Mas isso parece abrir uma porta que eu já tranquei. Também não quero espalhar fofocas perguntando demais. É estranho. Foi um relacionamento curto, então não estou arrasado, mas o término me deixou inquieto. Isso me fez ter medo de que meu ex vá sabotar todo o relacionamento futuro que eu tentar ter. Atualização. 2 semanas depois, estou começando a achar que tem algo errado comigo. Estou tentando entender os últimos anos. As coisas continuam se acumulando e começo a pensar se sou o denominador comum. Meus 2 últimos parceiros me traíram. O primeiro era quem eu pensava construir uma vida. Morávamos juntos e falávamos sério sobre casamento. Uma vez, ele pegou fotos antigas de infância de nós dois e editou juntas para imaginar como seriam nossos futuros filhos. O resultado ficou estranho, mas rimos tanto que deixei como plano de fundo do celular por 1 mês. Depois, eu entrei e vi ele com a minha meia-irmã. Agora ela está grávida e eles estão juntos. Sei que ele não está feliz, se arrepende de muita coisa e me amava. Nada disso impediu ele de escolher ela e mentir para mim durante todo o processo. Por muito tempo foquei na traição dela porque crescemos juntos. Agora, meses depois, penso mais nele. Escolhemos um ao outro. Não posso dizer isso da minha irmã, mas mesmo assim, ele passou dos limites. Outro cara entrou na minha vida e parecia alguém com quem eu podia construir algo estável. Não estávamos apaixonados, mas eu via potencial. Decidimos ser exclusivos. Eu contei para ele sobre o meu passado e disse que não poderia passar por outra situação como aquela. Ele disse. Ele entendeu. No dia de Ano Novo, acordei com uma mensagem dizendo que tínhamos terminado. Ao tentar contatá-lo, notei que fui bloqueado em todos os lugares. Depois descobri que ele conheceu alguém na festa que foi naquela noite e ficou com ela. Em vez de ser honesto, ele me bloqueou e pediu para outra pessoa me mandar mensagens semanas depois com a verdadeira história e um pedido de desculpas fraco. Agora estou aqui, pensando no que não queria. Não estou com raiva, só cansado e com medo de que algo em mim afaste as pessoas. Sou um adulto com um emprego estável e uma vida decente. As pessoas costumavam dizer que eu era divertido e eu acreditava nelas. Ultimamente, sinto que estou desaparecendo no fundo. Parei de me manifestar em conversas em grupo, parei de me esforçar com a minha aparência. Não planejo nada porque não quero me decepcionar de novo. Estou quase com a mesma idade que minha mãe tinha quando morreu. Não cheguei a conhecê-la, mas sempre ouvi que ela iluminava os ambientes com energia calorosa e alegre. Nos meus piores momentos, eu me perguntava o que aconteceria se eu desaparecesse agora, quem apareceria, quem se importaria. Sei que esses pensamentos são improdutivos e vêm da exaustão, mas ainda assim tem sido difícil me livrar deles. Desculpa por escrever um texto enorme, só não sei mais o que fazer, com quem conversar. Se você leu tudo isso, obrigado, não há nada de errado com você. Você passou por 2 traições seguidas, além da sua família ter escolhido a história mais fácil em vez de escolher você. É normal se sentir esgotado depois disso. Você não está sumindo, só está machucado e cansado e precisa de tempo para se recuperar. Os 2 traíram por falta de caráter, problema deles. Sua irmã também fez suas escolhas. Isso não significa que você é impossível de amar. Você apoiou quem não fez o mesmo por você. Esse sentimento vai passar. Você só precisa de espaço, apoio e pessoas que te valorizem. Mesmo que pareça, você não está sozinho. Você teve muitas perdas rapidamente e seu cérebro reage como é comum quando sobrecarregado. Isso não quer dizer que você tenha algum problema. 2 homens traíram por escolher o caminho mais fácil, não por sua culpa. Se afastar das pessoas é uma reação normal. Quando você foi machucado, isso não significa que você está desaparecendo. Significa que você está cansado e precisa de tempo para se sentir seguro de novo. Por favor, não pense que você não faria falta. Você vale mais do que demonstraram. Merece gentileza, estabilidade e alguém que fique ao seu lado. As coisas ficam reais e você vai chegar lá, mesmo que demore um pouco. 4 meses depois, não fui ao Novo México porque adoeci na semana anterior à viagem. Minha irmã teve um bebê, mas não conheci a criança nem falei com minha família desde que cortei contato. Tenho conseguido manter as novidades deles fora da minha vida.
Nada de importante aconteceu, a vida continuou e nos últimos meses as coisas simplesmente se acalmaram um pouco. Não tive grandes mudanças nem conheci pessoas novas, mas marquei uma viagem para a Europa em outubro, o que é positivo. Quero dizer isso, agradeço o apoio de pessoas desconhecidas que me procuraram, mas não quero mais que ninguém envie raiva para minha irmã ou para o Ben. Eles são pais novos e espero que criem um lar estável e amoroso. Guardar ódio não ajuda ninguém. Essa é a atualização que não é bem uma atualização. Prometo que, se eu encontrar o amor da minha vida no topo da Torre Eiffel, ou mais realisticamente, enquanto me empanturro de waffles em Bruges, eu vou postar outra atualização. Até lá, pode assumir que estou vivendo e dando o meu melhor. E sou muito grato a todas as pessoas por aí no mundo que leram essa saga e me deram apoio. Mesmo que eu não tenha tido energia para responder a todos, 1 ano e 4 meses depois, ainda recebo mensagens de pessoas perguntando como estou, então achei que deveria dar uma atualização. Acordei cedo hoje sem ter o que fazer, então aproveitei o momento. Estou bem. É estranho admitir, considerando onde eu estava no ano passado, mas falo sério. Fiz muitas mudanças, e pela primeira vez em muito tempo, me sinto estável. Não estou em contato com minha família. A gota d'água foi no último verão, quando meu pai pediu por e-mail para almoçarmos e conversarmos. Concordei porque ainda tinha esperança, mesmo que ingênua, de consertarmos as coisas. Cheguei ao restaurante, pedi algo leve e esperei. Passou 1 hora, depois outra. O garçom me deu uma sobremesa de graça com um olhar que dizia mais do que palavras. Fui para casa e recebi um e-mail da minha madrasta, que devia ser de desculpas, mas nem abri. Aquele momento mudou algo em mim. Percebi que, se continuasse ali, sempre esperaria por pessoas que não viriam, então me mudei. Eu sempre tive muito medo de me afastar da minha família, mas como não tenho mais uma, acabei me mudando meio que espontaneamente para o outro lado do país. Decidi rápido e paguei caro, mas foi uma das melhores coisas que já fiz. Reencontrei uma velha amiga e conheci seus amigos, que são dos mais gentis que já vi. Com eles, me sinto seguro, apoiado, sem precisar fingir ou carregar tudo sozinho. Também ajuda o fato de o clima aqui não ser tão úmido. Uma das pessoas do nosso grupo é conselheira. Ela me ajudou a achar um terapeuta com quem me identifiquei, apesar das tentativas e minha resistência. Mais uma rodada de alguém me dando folhas de exercícios cognitivos com os quais eu nunca me conectei, mas o terapeuta que tenho agora trabalha com Internal Family Systems. Essa terapia me ajudou a entender partes de mim que reprimi por anos. Isso me ajudou a desvendar coisas que eu nem sabia que estava carregando. Também fui diagnosticado com depressão e comecei a tomar medicação. No início, foi difícil porque sempre me via como alguém alegre e que cuidava de todos. Demorei a admitir que precisava de ajuda, mas ao superar isso, tudo começou a mudar. Eu me sinto mais centrado, mais consciente do que eu quero, em vez de me preocupar apenas com o que os outros precisam. Eu conheci alguém também. Eu sei que vai ter gente lendo isso pensando que meu julgamento sobre homens não é dos melhores. Tudo bem, mas esse homem é diferente. Quando estou sobrecarregado, ele não se irrita nem tenta me consertar, só senta comigo em silêncio ou sugere uma caminhada. Quando fico preso nos meus pensamentos, ele fala coisas ridículas com a voz do Caco, o sapo, até eu rir. Ele passa muito tempo pintando pequenas miniaturas de Dungeons & Dragons, então não estou exatamente preocupado com ele me traindo. Também investi em uma fantasia de feira da Renascença que nunca pensei que teria, mas estou me divertindo muito. Acho que vou me casar com esse cara algum dia. Quanto à minha irmã e ao Ben, da última vez que ouvi falar, eles ainda estavam juntos. Ela tenta me contatar às vezes com outras contas, mas não respondo. Ainda sinto tristeza por não conhecer meu sobrinho e falta da família, mas sei que me afastar é o melhor para mim. Desculpe, não tenho nenhuma informação picante sobre eles, já que sei que vocês estão todos prontos para ouvir sobre a queda kármica deles ou algo assim. Não há drama de vingança, só distância, cura e uma vida que agora parece minha. Minha vida agora é pautada em paz real, não em fingir que tudo está bem. Não sou perfeito, tenho questões a resolver, mas me orgulho do que conquistei. Acho que minha mãe também se orgulharia. Essa é a atualização, provavelmente a última nesta conta. Obrigado por torcer por mim durante alguns dos anos mais estranhos e difíceis da minha vida. Espero que qualquer pessoa passando por algo parecido encontre pessoas que lhe mostrem a mesma gentileza que me mostraram. Atualização: 8 meses depois, estou noivo. Para quem diz para eu não contar a novidade à família, fiquem tranquilos, nunca planejei isso. Eles já descobriram porque a internet nunca cuida da própria vida. Meu pai parece furioso porque meu noivo não pediu permissão a ele. Ah, bem, não é mais problema meu.
Estou feliz que você se mudou. A distância te dá espaço e evita que você se diminua para se encaixar em uma versão de si mesmo. Sua família esperava. Você não merecia o tratamento que recebeu. Eles perderam a chance de fazer parte da sua vida. Culpa deles. Criar um novo sistema de apoio exige coragem e você achou pessoas que te valorizam. O crescimento que você citou é grande. Você não só sobreviveu ao que aconteceu, mas construiu algo melhor. Parabéns, sinta orgulho. A família dela preferiu um traidor e um anúncio no Facebook à própria filha. Eles optaram pelo caos, mas ela escolheu recomeçar e ficou mais feliz que todos eles. Ela melhorou a vida enquanto eles seguiam presos ao próprio drama. Agora ela viaja, se cura e está noiva de um cara legal que a faz rir de propósito. Meu namorado vive provocando com temas de Game of Thrones. Estou exagerando? Nós dois somos fãs de Game of Thrones e eu adoro brincar sobre isso, com Paulo, com quem estou namorando há 2 meses. Gosto muito dele e ele é fofo, mas suas citações estão ficando depreciativas e parece que ele está me provocando negativamente. Estou exagerando? Quando estávamos na festa de um amigo, Paulo disse para um grupo que era basicamente formado pelos meus amigos: nós temos nossas diferenças, Sarah e eu. Ela é mais corajosa e eu sou mais bonito. Foi constrangedor porque acho que alguns não entenderam a referência. Agora temo que pensem que o cara com quem saio não me acha atraente. Em outro momento, enquanto nos beijávamos, Paulo sussurrou no meu ouvido com voz engraçada: você tem menos honra do que uma trabalhadora de beco. Fiquei muito bravo porque não reconheci que era de Game of Thrones. Pulei do sofá e ele disse: relaxa, é uma citação de Game of Thrones daquele episódio. Falei que estava chateado e sairia da casa dele. Ele respondeu: sou Sansa Stark de Winterfell. Esta é minha casa e você não pode me assustar. Foi isso. Ele não demonstrava remorso e ainda achava engraçado me ver chateado. Não respondo às mensagens ou ligações dele há 2 dias. Será que estou exagerando? Um amigo do Paulo viu o post e o enviou para ele. Não preciso mais me preocupar se eu exagerei, porque fui dispensado. Talvez eu deixe isso aqui por mais um tempo só para irritar ele, já que ele me bloqueou mesmo. Ele me mandou mensagem no Facebook. Um amigo me mostrou um post seu sobre mim na página de relacionamentos do Reddit. Entendo que você ficou chateado com a piada que eu fiz, mas você lidou com essa situação de forma terrível. Estou enojado por ter namorado alguém que me ridicularizaria e deixaria milhares me atacarem online. Vou te bloquear para sempre. Desculpa pelas piadas que te chatearam, mas suas inseguranças são algo que você terá que lidar. Atualização 2. Paulo me mandou mensagem agora dizendo que vai me desbloquear no Facebook e não vai bloquear meu número se eu parar de dar atenção a postagens sobre ele e removê-la. Ele disse que acha que devemos dar um tempo por um tempo, mas que ainda podemos manter contato se resolvermos essa última atualização rapidamente. 1 mês depois, vi o Paulo no Tinder e dei um super like nele. Ele me deu match e enviou uma mensagem muito engraçada sobre a situação. Nós brincamos de forma amigável, o que acabou levando a gente a resolver as coisas. Voltamos a namorar e oficialmente nos tornamos namorado e namorada. O post no Reddit virou uma história curiosa entre nós e até uma piada interna. Paulo ficou mais descontraído e passou a se levar menos a sério após essa experiência. Tudo estava bem quando ele veio morar comigo em dezembro, mas só por uma semana. Antes dividíamos os custos igualmente, mas Paulo passou a consumir mais café por causa do estresse no trabalho. Ele disse que precisava disso para lidar com o trabalho, mas passou a comprar café caro, 2 cafés para a viagem e almoçar fora nos dias de semana. Por 1 mês, Paulo disse não ter dinheiro para as compras e deixou tudo comigo, mas continuou comprando café e almoços. Ao confrontá-lo, ele afirmou que eu deveria compreender o estresse que enfrentava e que aquilo era seu modo de lidar. Me senti culpado e não insisti. O pior foi no Natal. Na casa da minha família, Paulo levou seu próprio café e recusou o nosso, insistindo em preparar o dele. Foi constrangedor e grosseiro. Depois, brigamos muito por isso. Falei que ele estava rígido demais e ele me acusou de implicância, dizendo: ninguém é perfeito. No sábado à tarde, Paulo terminou comigo. Ele disse que se fechou após nossa briga de Natal e achava que não tínhamos o suficiente em comum para seguir. Ele fez as malas e se mudou naquele dia. Estou de coração partido e ainda não fui trabalhar. Sinto que fui usado. Eu não entendo como os sentimentos de alguém podem mudar tão drasticamente. Depois de uma briga, obviamente acabou, mas isso não faz doer menos. Tudo parece tão repentino. Eu não queria levar à mesa, mas acabou sendo exatamente o que eu precisava. Para contextualizar, eu sou um estudante universitário de 21 anos, nasci e cresci no meio oeste profundo, basicamente Canadá. Mas atualmente estudo no sul, onde trabalho como garçom de 2 a 3 dias por semana. Luto com saúde mental há anos, mas as últimas semanas foram especialmente difíceis.
A depressão traz a sensação constante de ser um peso, sem valor e vagando sem direção. Ultimamente, esses sentimentos têm sido mais fortes do que nunca. Uma parte de mim realmente acredita que eu não valho muito, mesmo sabendo que isso não é verdade. Parece real na minha cabeça. Tenho me arrastado e isso afeta meu trabalho. Ansiedade e depressão são como parasitas. Elas se prendem a rachaduras na mente, crescem e se espalham cada dia mais, a menos que você lute. Já passei por esses episódios antes e, embora eu sempre consiga superar no final, não fica menos brutal a cada vez. Por isso, tenho sido uma sombra de mim mesmo no trabalho. Normalmente, sou um dos funcionários mais experientes, muitas vezes servindo como um líder emocional. Ultimamente, porém, tem sido óbvio para todos que algo está errado. Na verdade, ontem à noite meu gerente perguntou se eu estava chateado com ele. Eu não estava. Eu só estava chateado. Ontem à noite, estava no turno de fechamento. Ficamos ocupados até 2 horas antes de fechar, mas às 9h30 quase tudo já estava pronto. Só faltava passar o esfregão e aguardar até 23h. Às 22h, 47 pessoas entraram, 6 falavam só espanhol e uma mulher se comunicava um pouco em inglês. Já participei de mesas de conversação em espanhol como estudante, mas não estava disposto a fazer nada além de limpar e ir embora. Não era a minha vez na rotação, mas concordei de má vontade em atender a mesa porque ninguém mais conseguiria atendê-los de forma eficiente. Cumprimentei-os em espanhol e ficaram surpresos, já que sou claramente do meio oeste e pareço um típico estudante de administração. Mesmo sem participar de uma fraternidade, já disseram que meu sotaque do meio oeste é bem perceptível quando falo espanhol. Eles sorriram animados. Avisei que a cozinha fecharia em 15 minutos e pedi que fizessem os pedidos rápido. Peguei as águas e, ao voltar, quase todos já estavam prontos para pedir. Traduzi o cardápio para quem precisava e anotei todos os pedidos em 3 minutos. Meu espanhol não é perfeito e cometi alguns erros, mas era claro o quanto significava para eles pedir no próprio idioma. Alguns caras até me cumprimentaram após o pedido e percebi como valorizaram meu esforço. A comida deles chegou certa e depois, ao tirarem uma selfie, me ofereci para tirar a foto novamente. Eles ficaram animados, disseram que me valorizavam e que eu era ótimo. Na hora de pagar, pediram contas separadas. Sem problemas, expliquei a gorjeta automática para grupos grandes em espanhol e inglês para evitar confusões e para avisar que não havia pressão por gorjeta. Na saída, um disse que se reuniram nos Estados Unidos da América por uma semana e todos voariam para casa no dia seguinte. Vieram de toda a América do Sul, Venezuela, Colômbia, Equador e outros lugares, perceptível pelos sotaques. Era a última noite deles juntos e me agradeceram por facilitar as coisas. Eles disseram que sair para jantar costuma ser difícil, mas tornei tudo fácil. Isso me marcou. Nunca mais os verei, mas fiz diferença na vida deles. Fui mais que garçom. Ajudei a criar uma lembrança marcante. Essa foi a última atividade deles juntos, antes de se separarem por sabe-se lá quanto tempo, e eu fiz parte de tornar aquela noite uma experiência positiva. Todos deram gorjeta em dinheiro, além dos 20% de serviço. Eu disse a eles que não era necessário, mas eles insistiram, dizendo que eu merecia. Depois que eles foram embora, terminei de fechar o restaurante enquanto passava o esfregão. Percebi que servir aquela mesa foi a primeira vez em muito tempo que me senti valioso e necessário. Aquela noite deve virar uma história para a família e amigos, quando um estudante universitário aleatório tornou a última noite deles juntos inesquecível falando sua língua. Meu espanhol não era perfeito, mas funcionou. A vida é estranha. Eu não queria aquela mesa, só queria terminar meu turno, mas por coincidência, eles precisaram de mim e eu deles. Pensando nisso, não consigo deixar de sorrir com como tudo aconteceu. Os rostos deles se iluminando quando os cumprimentei em espanhol, a alegria e a conexão que compartilhamos e a gentileza que eles demonstraram comigo. Não escrevo isso para me autoelogiar, apenas fiz meu trabalho. Aquela mesa me mostrou como pequenas ações podem impactar profundamente alguém. Obrigado, Mesa 41, por me ajudar a silenciar a voz que dizia que eu não importava. Em meia hora, deixei de me sentir invisível e vi quanto ainda posso oferecer. Eu precisava deles tanto quanto eles de mim. Sou o babaca por ter exposto sem querer o caso do meu chefe no trabalho? Troca de amigo secreto. Sou uma mulher de 29 anos e trabalho em um pequeno escritório onde sempre fazemos essa troca de presentes. Este ano, tirei minha chefe Rachel, que sempre foi muito gentil comigo, então quis um presente especial para ela. Rachel sempre fala do marido e do amor deles por trilhas. Então, decidi dar para ela um par de botas de trilha de qualidade e um vale-presente de uma loja de equipamentos para atividades ao ar livre. Na troca, Rachel abriu meu presente e brinquei. Tomara que seu marido não tenha essas botas, ou vocês podem combinar.
O rosto dela ficou vermelho e a sala ficou desconfortavelmente silenciosa. Achei que ela não tinha gostado do presente ou talvez achado minha piada estranha. Me sentindo um pouco envergonhado, deixei pra lá e segui em frente. Mais tarde naquele dia, um dos meus colegas de trabalho, Dan, com quem tenho uma amizade casual, me chamou de lado. Ele disse, você sabe que a Rachel não está fazendo trilha com o marido, né? Fiquei confuso e pedi para ele explicar. Foi aí que o Dan contou tudo. A Rachel está tendo um caso com o Steve, outro gerente do escritório, e eles têm fugido juntos para fazer trilhas. Parece que alguns colegas já sabiam, mas eu realmente não fazia ideia. Meu comentário sobre combinar com seu marido tocou sem querer em um ponto sensível. Agora, Raquel pensa que alguém me contou do caso e que fui passivo-agressivo. As consequências têm sido intensas. Raquel está fria comigo desde então e Estevão nem olha nos meus olhos. Além disso, as fofocas no escritório explodiram e eu sinto que todo mundo está sussurrando sobre a situação. Alguns colegas de trabalho disseram que eu deveria ter sido mais cuidadoso com a minha piada, enquanto outros acreditam que Raquel e Estevão trouxeram esse drama para si mesmos. Nunca quis expor nada, mas meu comentário inocente acabou abrindo uma grande caixa de Pandora. Você não foi babaca, não sabia? Eles trouxeram isso para si e são babacas por esperar que todos fingissem não ver o caso deles. Infelizmente, as consequências políticas no trabalho ainda não devem te favorecer. Sinto muito. Sou eu o babaca por dizer que minha mãe ficará 2 meses sem ver minha filha se continuar reclamando? Minha esposa, de 33 anos, está grávida de 7 meses da nossa filha. Esta é a segunda gravidez dela porque ela perdeu a primeira, o que foi devastador para nós dois, especialmente para ela. Compreensivelmente, ela está ansiosa desta vez, mesmo que, segundo o médico, tudo tenha corrido bem até agora. Ela finalmente está começando a se sentir animada, mas continua apavorada com a possibilidade de algo dar errado. Ela sempre me pergunta se tudo ficará bem e tem tido pesadelos sobre isso. Tenho feito o possível para acalmá-la e manter o otimismo, confiante de que essa gravidez terminará bem. Moramos a cerca de 9 horas das nossas famílias. O plano é que a mãe da minha esposa venha quando o parto começar. Ela estará lá para apoiar minha esposa durante o parto e ficará cerca de 1 semana depois para nos ajudar a nos adaptar. Minha esposa quer só a mãe dela como visita nas primeiras semanas após o nascimento do bebê. Quando estivermos prontos, ela vai gostar da visita dos meus pais e ofereceu o quarto de hóspedes para que passem mais tempo com a neta. Apoio totalmente o plano dela porque quero que esse processo seja tranquilo e sem estresse para ela, dado tudo o que passou. Ontem, minha mãe perguntou sobre o plano de parto. Expliquei tudo, e ela disse que ela e meu pai viriam assim que minha esposa entrasse em trabalho de parto. Ela não disse estar na sala de parto, mas afirmou que esperaria no hospital e ficaria em um hotel próximo para ver o bebê. Ao chegar em casa, disse à minha mãe que, apesar da animação para ela conhecer o bebê, preferimos que aguardem algumas semanas até nos adaptarmos melhor. Disse que minha sogra virá após o nascimento para apoiar minha esposa no parto e na recuperação. Minha esposa fica mais à vontade com a mãe, sem pressão para manter a casa impecável ou receber visitas. Enfatizei que queremos que meus pais tenham tempo de qualidade com o bebê e garanti que isso ocorrerá quando estivermos prontos para visitas. Minha mãe disse que não ficou feliz e que a mãe do menino sempre sai prejudicada. Todos deveriam ser incluídos em momentos importantes, como o nascimento de um bebê. Curiosamente, minha irmã mais nova teve seu primeiro bebê há 6 meses e manteve a sogra afastada. Minha irmã e minha mãe disseram que a sogra dela é rude e difícil, o que é verdade, mas acho isso hipócrita. Perguntei à minha mãe o motivo disso. Minha irmã pôde restringir a sogra por 6 meses, mas não podíamos pedir isso por algumas semanas. Minha mãe ficou furiosa e disse que era diferente, pois sempre foi gentil com minha esposa. Perguntei o que mudou, e ela disse que a sogra da minha irmã arruinou seu chá de panela, levando amigas insuportáveis. Disse que, independentemente disso, quero priorizar o conforto da minha esposa, especialmente após o que ela passou. Minha mãe parecia decepcionada, mas achei que havíamos nos entendido horas depois. Minha esposa disse que ela ligou para ela. Minha mãe estava chorando, dizendo que se sentia excluída e que nós não queríamos que ela conhecesse o bebê. Minha esposa gosta de agradar as pessoas e levou isso muito a sério, ficando visivelmente estressada e questionando se estávamos fazendo a coisa certa. Eu a acalmei dizendo que era pelo conforto e bem-estar dela e prometi cuidar da minha mãe daqui em diante. Eu estava furioso. O estresse extra é a última coisa que minha esposa precisa agora. Avisei minha mãe que se falasse com minha esposa sobre o plano de parto de novo, não veria o bebê. Por 2 meses, falei que adicionaria mais 1 mês para cada ligação extra, mesmo dizendo isso meio em tom de brincadeira. Falei sério sobre ela parar de pressionar minha esposa.
Minha mãe me acusou de excluir ela e meu pai e disse que fomos injustos. Depois, meu pai ligou dizendo que eu errei ao dar um ultimato à minha mãe. Ele argumentou que eu estava usando o tempo com o bebê como uma forma de controle e punindo ela por expressar os sentimentos dela. Eu expliquei que não estava tentando afastá-los do bebê, mas que preciso que eles respeitem os limites da minha esposa, especialmente considerando o histórico dela. Meu pai acha que devo pedir desculpas à minha mãe por ameaçar adiar a visita dela. Foi duro demais, ou isso se justifica? Dadas as circunstâncias, eu discordo, mas será que eu sou o idiota? Não sou o idiota? Minha sogra apareceu sem avisar, vinda de longe enquanto eu estava de cama. Descansar com 28 semanas de gravidez de gêmeos me estressou e agravou meu trabalho de parto prematuro. Ela só criticava e não ajudou em nada. Pedimos que ela visitasse outros parentes, pois minha mãe viria ajudar e não havia espaço para ambas. Ela se ofendeu e cortou o contato. Após 28 anos, nunca conheceu os netos. Foi escolha dela, não nossa. Não somos os errados. Você está fazendo exatamente o que deveria, está apoiando sua esposa e colocando ela em primeiro lugar. Isso se chama ser um bom marido. Seu pai diz que você está errado porque sua mãe desabafa e ele precisa ouvir, e isso não é problema seu. Continue fazendo o que está fazendo, você está fazendo tudo certo. Sou idiota por processar meu vizinho após o filho dele invadir meu quintal e cair no meu lago de carpas? Tenho 22 anos e um lago de carpas no quintal. Não é só um lago de carpas, mas um jardim japonês profissional, com ponte, cachoeiras e carpas. Isso custou mais que meu carro. Alguns peixes valem mais de 1.000 cada. Manter o lago é meu orgulho. Dediquei anos a esse hobby, e meu quintal é cercado com segurança, com placas de proibido entrar claramente afixadas por toda parte. Minha vizinha Karen entra. Ela tem um filho, Timmy, de 8 anos. Ele costuma entrar nos quintais alheios sem convite. Conversei várias vezes com Karen sobre o problema, mas ela apenas ignora dizendo, crianças são assim mesmo. Na semana passada, enquanto eu estava resolvendo algumas coisas na rua, recebi uma ligação desesperada da Karen. Timmy pulou minha cerca para alimentar os peixes, mesmo após eu ter dito claramente a ele e a Karen para não entrarem. Ao fazer isso, ele escorregou e caiu no lago, destruindo parte do meu ecossistema. Muitas das minhas carpas valiosas morreram de estresse e Timmy danificou meu filtro com detritos. Felizmente, Timmy não se machucou seriamente, só alguns arranhões, mas Karen tem exigido que eu pague as despesas médicas dele. Ela afirma que meu lago é uma atração perigosa e insiste que eu deveria ter colocado uma cobertura ou alguma outra medida preventiva para evitar que crianças caíssem nele. Argumentei que, primeiro, é uma propriedade privada e, segundo, o filho dela nem deveria estar lá. Quando me recusei a pagar, Karen perdeu a cabeça. Ela tem falado mal de mim para todo o bairro, me chamando de insensível e uma pessoa horrível. Entrei com um processo contra ela para cobrir custos dos KOI, danos ao sistema de filtragem e reparos no lago. As despesas passam de 5.000. Alguns amigos acham que estou sendo duro, dizendo que ele é só uma criança. No entanto, outros concordam que Karen deveria ter vigiado o filho mais de perto. Eu estou errado por tomar medidas legais? Ou Karen é quem passou dos limites aqui, não sendo a errada? Ela é uma mãe irresponsável e não deveria permitir que seu filho de 8 anos invadisse o quintal dos outros sem supervisão. Você deveria processá-la pelos danos à sua propriedade. É absurdo ela exigir que você pague as despesas médicas do filho. Era dever dela protegê-lo. O professor arrogante ameaçou me mandar para a diretoria e aceitei. Isso foi há mais de 10 anos, então alguns detalhes estão confusos. Eu estava no último ano do ensino médio. Era uma escola rural pequena, onde os alunos mais inteligentes iam para o ensino à distância no terceiro e último ano para cursar matérias universitárias. A responsável pelo ensino à distância já lecionava no distrito há mais de 15 anos. Ela conhecia nossas famílias, nos ensinou em várias séries e treinou a maioria em esportes. Todo o corpo estudantil, do jardim ao 12º ano, não chega a 500 alunos, mesmo contando voluntários do pré-escolar e General Educational Development. Ela nos conhecia, sabia das travessuras e confiava que faríamos o trabalho. Ela garantia que assistíssemos às aulas e não atrasássemos as tarefas. Além disso, se cumpríssemos as tarefas principais e fôssemos produtivos, podíamos usar nosso tempo como quiséssemos. No meu caso, era basicamente violão e estudo do livro de jogadas. Para qualquer competição esportiva que eu tivesse naquela semana, eu era um bom aluno academicamente, mas insuportavelmente preguiçoso. O verão termina e começa o último ano do ensino médio. A professora que todos adorávamos se mudou porque o marido conseguiu um emprego melhor em outro lugar. No lugar dela, entrou um homem alto e ruivo que ninguém conhecia.
Ele é o novo treinador do time de basquete feminino e supervisor de ensino à distância. Nossos cursos universitários só começariam dali a algumas semanas. Então ele passou o primeiro dia inteiro discursando sobre como todos nós éramos sortudos por tê-lo ali desde então. Ele passou 10 anos na universidade e conhecia bem o funcionamento, e evitaria que ficássemos apenas enrolando por sermos veteranos. Ele ter deixado a universidade para o ensino médio já deveria ter alertado quem o contratou. Enfim, passam-se algumas semanas com esse treinador, vamos chamá-lo de Bob. Nos faz realizar tarefas de treino sem sentido, como escrever sobre respeito em formato American Psychological Association ou pesquisar um carro novo para a esposa dele. Citávamos nossas fontes sob o pretexto de garantir preparação. Os alunos o informaram educadamente. Esses cursos da faculdade comunitária eram similares às aulas de avançado placement no ensino médio, exceto os de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que eram mais difíceis. Após 2 semanas, as aulas iniciaram. Por fim, acreditamos que as travessuras do Bob seriam toleráveis se ele não insultasse colegas por discordarem ou terem outra opinião política. Ao contrário da cultura universitária de onde ele veio, que éramos todos nós. Ele exigia que entregássemos os trabalhos a ele antes dos professores, mas nem os revisava. Rapidamente, isso fez com que muitos de nós perdessem pontos por entregar os trabalhos atrasados. Passamos a ignorar isso e enviar uma cópia para ele junto com a entrega do trabalho. E nos dizia que não éramos maduros para esse tipo de aprendizado. Precisávamos manter coeficiente institucional de 3,0 ou mais, nossa 3,8. Se fosse por ele, levaria nossos traseiros mimados de volta ao prédio principal para aulas de verdade. A gota d'água veio no final do semestre de outono. Tínhamos feito as provas finais, passado e aguardávamos semanas tranquilas. Descobri anos depois que Bob chegou naquela manhã de mau humor pior do que o normal. Esse foi o dia em que começaram os processos de divórcio dele, e ele começou a reclamar de uma das alunas por causa da roupa dela. Ela o ignorou, assim como o resto de nós. Só tentávamos chegar ao fim do semestre. Bob iniciou mais um discurso sobre como éramos terríveis e mimados. Ninguém prestava atenção, o que o irritava mais, mas ele sabia que não podia nos punir. Então ele focou em um garoto que tinha sido colocado na sala para aprendizado de reforço, já que era um ambiente tranquilo e consistente. Ele era o único aluno na sala realmente trabalhando em alguma coisa. A conversa será parafraseada, já que isso foi há mais de 10 anos. Foi mais ou menos assim, Bob. Então, o que faz? Estudante? Meio rude? Estou tentando estudar para minha prova e não ser reprovado. Bob. Pra quê? Pra você acabar virando hambúrguer no Dairy Queen. Aliás, o estudante com quem ele conversava agora fatura mais de 6 dígitos como soldador. Você não vai conseguir fazer isso. Tenha respeito e preste atenção quando um adulto falar. Aquilo foi a gota d'água para mim. O estudante com quem ele falava era meu primo. Eu conhecia muito bem as dificuldades acadêmicas e pessoais dele e sabia o quanto ele estava se esforçando para melhorar. Nossa família é bem conhecida e rica na comunidade. E esse estudante era cruelmente visto como um fracassado por algumas pessoas de fora da nossa família. Apesar de sua disposição extremamente gentil, agora esse professor idiota estava insultando o membro mais vulnerável da nossa turma e da minha família. Era hora de pegar esse cara da pior forma possível, sem me prejudicar nem ser preso. Minha mãe já lecionava há 25 anos no distrito, e meu padrasto era orientador educacional aposentado, então eu conhecia as regras. Evitei falar sinceramente sobre o comportamento dele com meus pais porque a filha do Bob havia entrado no nosso grupo de amigos. Eu sabia como a vida dela seria difícil se o pai perdesse o emprego, pois sua reputação já dificultava tudo para ela. Os alunos do curso também praticavam teatro e esportes juntos, então ela voltou para a nossa vida, escola pequena. Metade da linha ofensiva titular veio de uma equipe campeã distrital de Flores para Algernon, e nosso principal running back também tinha classificação regional em robótica. Mas ela ia se formar junto com a gente e estudar fora do estado, então o dano colateral seria mínimo. Já prevendo o que viria, comentei casualmente. Treinador Bob, me parece que se você soubesse metade do que acha que sabe sobre basquete, sobre essa aluna, provavelmente ainda teria o emprego na universidade. Ou seu contrato teria sido renovado por mais um ano na última reunião do conselho escolar. Para onde você vai após o fim do ano letivo? A sala silenciou. Aquela notícia não havia saído no jornal. O rosto do Bob ficou de um vermelho vibrante, a voz dele tremendo. Ele me disse: Lá fora, agora. Coloquei meu livro de lado e fui calmamente ao saguão do prédio.
Bob me seguiu, fechou a porta e começou a gritar todos os insultos e palavras que conseguia pensar bem na minha cara. Por 4 minutos seguidos, fui o garoto mais convencido, preguiçoso e mimado que ele já viu. Eu até conseguia enganar meu pastor, professores, a filha dele e treinadores irritados comigo por ser preguiçoso, mas não conseguia enganar ele. Eu nunca iria a lugar nenhum na vida, e para ser honesto, eu só ia viver às custas do nome da minha família como um parasita. A capacidade pulmonar dele impressionava. Parece que nem respirou durante toda a bronca, só parou para recuperar o fôlego. Eu perguntei, treinador Bob, posso voltar a ler agora? Bob gritou, não. Seu amigo vai direto para a diretoria, o aluno, e eu vou escrever exatamente o que você disse, e você vai assinar esse negócio. Você entendeu? Sim, senhor. Eu ficarei feliz em assinar. Bob me lançou um olhar questionador. Na verdade, eu adoraria ir à sala do diretor. Preciso pedir a ele uma carta de recomendação para uma bolsa de estudos e, claro, ele vai me perguntar o que me levou a dizer algo tão desrespeitoso. Não posso mentir para ele, então vou mencionar nossa conversa aqui fora. Nesse momento, o professor da outra sala, que também é meu parente, saiu para ver a confusão. Ouviu ao menos o fim do discurso dele. Ela ia falar, mas me virei, sorri e pisquei para ela. Aos 18 anos já me sentia no topo. Bob me mandou de volta para a sala de ensino à distância e entrou logo depois. Fiquei parado perto da porta esperando minha advertência para a diretoria. 1 minuto se passou e ela nunca veio. Sente-se. Treinador Bob Jones, acredito que insubordinação em sala de aula exige advertência à diretoria. Se é assim que você quer. A voz de Bob se elevou, mas naquele instante ele compreendeu sua situação. Ele enviou o encaminhamento para a diretoria e fui feliz até a administração. O diretor se surpreendeu ao me ver e mais ainda por eu ter sido enviado por motivo disciplinar. Contei a ele o que aconteceu e recebi um dia de detenção por desrespeitar um professor, o que até mereci. Agradeceram minha honestidade. As 2 semanas seguintes foram um paraíso. Bob mal falou uma palavra e passou a maior parte do tempo me encarando ou olhando anúncios de emprego. No início do semestre da primavera, Bob não estava no ensino à distância. Na verdade, ele não foi visto em lugar nenhum. Bob aceitou uma oportunidade de última hora em outro lugar antes do Natal e precisou se mudar antes dos treinos de primavera. Que coincidência! Anos depois, soube que Bob foi demitido do emprego seguinte como treinador e se divorciou. Outros professores já haviam reclamado várias vezes da conduta dele. E ele já estava por um fio muito antes da minha pequena travessura. Sinceramente, depois de escrever essa lembrança, eu meio que sinto pena do cara. Parabéns a todos que chegaram até o final. Eu sou o idiota por ter chamado a polícia para o meu noivo ontem à noite? Minha noiva, tenho 35 anos e ela 38 saiu à noite para levar o filho de uma amiga até a casa dele. Ela sugeriu que chegaria antes das 9. Ela saiu às 7h45 e às 10h15 ainda não havia chegado em casa. Enviei uma mensagem e ela se desculpou, dizendo que o filho da amiga estava na cidade vizinha, há cerca de 30 minutos. Ela disse que estava vindo, mas às 11h45 ainda não tinha chegado em casa. Liguei e mandei mensagem para ela, mas não respondeu. Fiquei muito chateado. Já eram 12h30 sem resposta ou ligação atendida. Eu estava muito irritado. Às 13h30, minha raiva virou preocupação. Ela não atendia ou lia minhas ligações e mensagens. Por volta de 13h45, liguei para a polícia. Sempre ouvi dizer que as primeiras 24 horas do desaparecimento de alguém são as mais importantes, então eu não queria perder tempo. Pedi que me avisassem se o carro dela sofresse algum acidente de trânsito. E o atendente me disse que eles iriam avisar e mandar alguns policiais para verificar ao longo do trajeto que ela faria. Liguei para todos os hospitais da região para saber se ela chegou e esperei do lado de fora, olhando a estrada por 3 horas para ver se via o carro dela. Parcialmente porque não queria que as crianças me ouvissem ao telefone com os hospitais, além de estar doente de preocupação. Às 7 da manhã, ela voltou para casa, pediu desculpas por ter ficado fora e disse que não tinha desculpa. Ela estava dirigindo para casa e se sentiu cansada, como se estivesse pegando no sono ao volante, então encostou o carro no acostamento para dormir. Ao fazer isso, ela notou que seu celular novo parou de funcionar, segundo ela. Mesmo assim, ela tirou um cochilo porque era o mais responsável a se fazer, e então chegou em casa às 7 da manhã, levo as crianças à escola e chego ao trabalho no horário. Liguei para a polícia, informei que ela chegou em casa em segurança, passei o número do caso e pedi para encerrarem as buscas, o que fizeram. Meu noivo levou as crianças à escola e foi trabalhar. Comecei a limpar a casa, mas isso às vezes me angustia.
Recebi uma ligação de um policial perguntando onde ela trabalhava. Respondi e questionei o motivo. E fui informado de que era política deles verificar o bem-estar da pessoa depois que um desaparecido é encontrado. Pedi que ligassem para o trabalho dela, não fossem até lá, mas ele disse que não podia prometer. Minha noiva é relativamente nova no trabalho dela. Um policial apareceu e pediu para falar com ela. Agora, ela está furiosa comigo por ter chamado a polícia e feito ela passar vergonha no trabalho. Ela diz que exagerei, que não estava desaparecida e que a puni por agir certo ao não dirigir com sono. Ela está dizendo que nunca mais vai sair de casa, exceto para o trabalho, porque tem medo de eu chamar a polícia de novo. Exagerei? Era melhor ter esperado 2 dias, como ela falou? Não? Fui idiota? Mas você sabe que ela está mentindo, né? Autor original. Suspeito que a história dela não seja verdadeira, mas ela nunca mentiu para mim. Por isso, tenho tentado dar o benefício da dúvida. Ah, não. A história dela toda é uma grande mentira. Ela disse que estaria em casa às 9, mas errou o endereço da criança. Ela não sabia a cidade antes? Ela dirigiu 30 minutos até a criança avisar. Ah, não. Moro em XYZ. Essa parte da história nem faz sentido, então ela acabou mudando o horário. Ela cansou, parou o carro e cochilou na beira da estrada. Se ela realmente estivesse dormindo no carro, como diz, a polícia teria encontrado ela. E aí, por acaso, o celular novo dela não funcionava, mesmo isso nunca acontecendo. Mesmo sem funcionar bem, ela ainda podia ter ligado para o 190. Sem contar que não conheço mulher, nem eu mesma, que pararia no acostamento para dormir no carro sem telefone. Imagine seu chefe exigir que você trabalhe nos fins de semana porque você não tem família. Isso acontece na próxima história que apareceu na sua tela. Toque e ouça. Você não vai acreditar no que vem depois.